hoje, atendendo a um pedido de uma gentil apreciadora dos vídeos, eu vou falar de Marina Tsvetaeva, grande poeta russa, que nasceu em 1892 e morreu em 1941. É um trabalho grande que eu fiz, eu vou dividir em 3 sessões, e eu vou contar a vocês que o meu interesse por ela surgiu justamente quando foi publicada a primeira edição de Poesia Russa Moderna, por Boris Schneiderman, Augusto e Haroldo de Campos. É aquela coletânea de poemas russos que tiveram tanto sucesso e que inspiraram tantos aficionados aqui no Brasil, particularmente. Naquela época, eu estava escrevendo um trabalho sobre Mayakovsky e fiquei impressionada de ler um poema de uma poeta desconhecida por mim sobre Mayakovsky, que tinha, de acordo com a impressão que eu recebi, acertado plenamente nos elementos fundamentais da poética de Mayakovsky. Eu vou ler para vocês. O poema se chama A Vladimir Mayakovsky. Vejam. Acima das cruzes e dos topos, arcanjo sólido, passo firme, batizado a fumaça e a fogo, salve pelos séculos, Vladimir. Ele é 2, a lei e a exceção. Ele é 2, cavalo e cavaleiro. Toma fôlego, cospe nas mãos, resiste, triunfo carreteiro. Escura altivez, soberba, tosca, tribuno dos prodígios da praça, que trogou pela pedra mais fosca o diamante lavrado e sem jaça. Saúdo-te, trovão pedregoso. Boceja, cumprimenta e ligeiro, toma o timão, rema no teu voo áspero de arcanjo carreteiro. A autora desse poema era Marina Tsvetaeva e a tradução de Haroldo de Campos. Bom, eu achei o seguinte, que a artista tinha conseguido colher a aparente contradição de Mayakovsky, a lei e a exceção, o cavalo e o cavaleiro, o bocejo e o cumprimento e assim por diante. E com isso ela conseguia caracterizar e resolver naturalmente, penetrando em todas as profundezas do conteúdo e trazer à luz da consciência o que estava escondido. É assim que Hegel define a poesia, o cerne da poesia. Bom, o entusiasmo que ela já havia me suscitado levou-me a procurar outras obras de Marina. E de longe eu vi ultrapassadas as minhas expectativas. Comecei procurando entre os escritos de Marina, que também é autora de uma vasta obra em prosa. Procurei algum ensaio em que ela falasse de Mayakovsky, uma vez que, como eu disse, estava estudando Mayakovsky. E como tantas vezes acontece, a procura de uma coisa me levou à descoberta de outra. De fato, eu encontrei um texto que data de dezembro de 1932, chamado O Epos e a Lírica da Rússia Contemporânea, Vladimir Mayakovsky e Boris Pasternak. E eu achei o ensaio dela extremamente interessante e eu traduzi-o recentemente para a revista online Rus. Quem quiser ler, é só procurar no Google Rus, R-U-S'. Em 1922, quando Marina, que acabara de receber o passaporte e a permissão de deixar a Rússia para se reunir ao marido, que era ex-oficial do Exército Branco, o exército que se opunha aos bolcheviques e, portanto, ele se encontrava no estrangeiro, não é? Sem possibilidade de voltar à agora União Soviética. Então, ela conseguiu
ter o visto de saída em 1922 e, antes de ir para Praga, onde o marido se encontrava gozando de uma bolsa de estudo que o governo de Praga havia concedido a alguns imigrados, ela parou em Berlim. E no mesmo momento em que ela chegou, no mesmo ano, na mesma época em que ela chegou em Berlim, Pasternak, em Moscou, estava comprando o primeiro livro dela, de poemas dela, chamado Verstas. E era uma coletânea de poemas compostos que ela havia produzido depois do primeiro, que havia sido lançado em 1910, e este em 1921, que era publicado por uma editora moscovita, sem que a própria Marina Tsvetaeva soubesse. Pasternak recorda, eu cito: eu fui logo conquistado pela potência lírica da forma, uma forma vivida intimamente, que nada tinha de frágil, mas possuía um vigor conciso e condensado. A partir desse momento, tive vontade de conhecer Tsvetaeva e escrevi para ela em Praga uma carta cheia de entusiasmo. E ela me respondeu. Essa correspondência durou mais de uma década e esteve marcada por momentos de paixão. Pasternak, em 1926, pensara em deixar a Rússia e unir-se à Marina. E essa correspondência só terminou em 1935, que durou mais de uma década. A Pasternak, Marina também dedicou um ciclo de poemas, entre os quais eu vou ler esse que ela compôs em 1925. Distanciaram. Verstas, milhas, transplantaram, transmudaram, para na terra seguirmos calados, cada um de seu lado. Verstas, léguas, separaram, dessoldaram, descolaram, crucificaram-nos as mãos, sem saber que era fusão. O respiro, o tendão, não cortaram, só espalharam, desveiaram, muro e calha, despaisaram como a águia, conspiraram, léguas, verstas, não destruíram, dispersaram, nos antros da esfera terrestre, como órfãos, nos colocaram. Qual é o pior? Diga, é março? Nos cortaram como a um maço. Bom, já dá para ver a força, não é? A força que a Tsvetaeva tem nessas rimas tão inesperadas e particularmente no sinal ortográfico que ela predilegia, que é travessão. Ela colocava travessão, inclusive nos próprios verbos, não é? Desligaram, desfizeram, né? Agora, ela tinha uma verdadeira admiração tanto por Pasternak quanto por Mayakovsky, não é? Basta dizer a vocês que nesse ensaio que eu mencionei, o Epos e a Lírica da Rússia Contemporânea, ela coloca juntos Vladimir Mayakovsky e Boris Pasternak, justamente mostrando as características da poesia de ambos, né? Quer dizer, características contrárias. Agora, por que juntos? A própria autora, a própria Marina, pergunta-se isso no começo do ensaio. Não porque um precise do outro, estou citando. Ou seja, que um seja o complemento do outro, mas para mostrar algo que só costuma acontecer uma vez a cada século. E aqui aconteceu 2 vezes em menos de 5 anos. O milagre puro
e pleno do poeta. Com efeito, Marina sempre achou que a poesia era um dom, um talento com o qual se nascia. E desde que se descobriu poeta, ela própria se sentiu portadora desse dom. Tanto é verdade que num dos seus poemas mais antigos, escrito em 1913, não é? Se sabe que ela nasceu, como eu disse a vocês, em 1892, ela tinha 20 anos, né? Lê-se o seguinte: para meus versos, escritos num repente, quando eu nem sabia que era poeta, jorrando como pingos de nascente, como faíscas de um foguete, e rompendo como pequenos diabos no santuário onde há sono e incenso, para meus versos de juventude e morte, para meus versos não lidos, atirados em sebos poeirentos, onde ninguém os pega ou pegará, para meus versos, como os vinhos raros, chegará seu tempo. Há muitas obras biográficas hoje na Rússia e no mundo inteiro que permitem refazer o caminho da formação de Marina Tsvetaeva. A tarefa de acompanhá-la cronologicamente ao longo de sua poética considero ser não apenas a mais tentadora, mas a mais justa, uma vez que ela mesma insistia na questão da cronologia. Ela dizia que cada poeta, em particular, deveria ser lido cronologicamente, a partir dos primeiros poemas e daí para diante. Essa tarefa não era tão fácil assim. Por quê? Porque na obra de Marina Tsvetaeva, que era não apenas inspirada, mas quase sempre possessa, na obra dela são mais importantes os motivos dessa inspiração do que qualquer influência de outro autor. Ou seja, se ela se empolgava por algum autor, geralmente poetas como Pushkin, Bloch, Mandelstam, Shakespeare, Anna Akhmatova, Pasternak, o que ela fazia? Ela como que se personificava com esses poetas e passava a compor poemas em homenagem a cada um deles, no estilo de cada um deles. Extremamente interessante esse aspecto. Nós vamos ter ocasião de ver mais tarde, por exemplo, como é que ela compôs um poema em homenagem a Bloch, utilizando a mesma estrutura e a mesma poética de Bloch. Mas quais eram os motivos de inspiração dela desde o começo? Coisa mais curiosa: as mitologias, as tragédias gregas, o folclore russo, contos de fada, Victor Hugo, Rilke, Napoleão. Ela tinha uma verdadeira atração por Napoleão, provavelmente pelas leituras que a mãe realizava com as duas filhas, ela e a irmã dela, quando crianças. E o que ela fazia então? Ela achava que a visão secreta do poeta é um olho interior. É um olho interior que vê todos os tempos. E dizia ela, ele vê todos os tempos e é o visor secreto. E nisso não há segredo algum. Então, ela fundia o grande e o pequeno ao calor do fogo de sua percepção privilegiada. E ela dizia, citando, é a vida, é a morte, são as substâncias leves, os elementos do meu mundo poético. Sabemos que ela nasceu em Moscou, em 9 de outubro de 1892. Ela era filha de um professor da Universidade de Moscou,
grande colecionador da arte russa, filólogo, fundador do famoso Museu Pushkin. A mãe era uma musicista refinada, musicista e poeta, que lhe inspirou o amor pela poesia, pela natureza e pela pátria dela, que era a Alemanha. O pai inspirou-a na tenacidade e no trabalho. Em sua breve autobiografia, escrita quando ela voltou à Rússia, vocês vão saber mais tarde, ela voltou em 1939 para a União Soviética, ela diz o seguinte: minhas primeiras línguas foram o russo e o alemão. Por volta dos 7 anos, o francês. Leituras em voz alta feitas por minha mãe. Música. Ocupação preferida. A partir dos 4 anos, a leitura. A partir dos 5 anos, a escritura. Minha mãe era uma força lírica da natureza. Eu era a filha mais velha de minha mãe e não a sua predileta. De mim, ela tinha orgulho, mas era a minha irmã mais nova que ela amava. Ferida precoce de falta de amor. A minha primeira escola, uma escola de música. A minha infância até os 10 anos passou-se na velha casa em Moscou e numa dacha isolada perto de Tarussa, à margem do rio Oká, na casa da avó. No outono de 1902, eu parto com a minha mãe doente de tuberculose para a pequena cidade de Nervi, na Riviera Italiana, perto de Gênova, onde encontro pela primeira vez revolucionários russos e o seu conceito de revolução. Passo a escrever versos revolucionários. Na primavera de 1903, eu ingresso como interno numa escola francesa em Lausanne, onde eu permaneço durante 1 ano e meio e escrevo versos em francês. No verão de 1904, eu vou com a minha mãe para a Alemanha, na Floresta Negra, onde, no outono, ingresso como interno numa escola de Friburgo. Escrevo versos em alemão. Depois da morte de minha mãe, em 1906, até 1911, eu estudo como interno em muitas escolas de Moscou. Em 1910, eu publico meu primeiro livro, chamado Álbum da Tarde. É uma coletânea de versos. Na primavera de 1911, encontro na casa do poeta Max Voloshin, na Crimeia, o meu futuro marido, Sergei Efron. Estamos, respectivamente, com 17 e 18 anos. Eu decido que jamais aconteça o que acontecer, eu hei de me separar dele. Caso-me com ele. Em 1912, nasce a primeira filha, Ariadna. E sai, simultaneamente, o meu segundo livro, Lanterna Mágica. De 1912 a 1922, nada mais publico, embora escreva sem parar. Em 1914, meu marido, que estuda filosofia na Universidade de Moscou, parte para o fronte como enfermeiro. Em 1917, ele está lutando junto com os oficiais do Exército Branco. Como pode ter acontecido que uma pessoa como ele, filho de Narodovolsky, aqui eu vou dar uma informação, o que era Narodnaya Volya? Era uma sociedade secreta russa, cuja tradução é liberdade do povo ou vontade do povo. Volya tanto quer dizer liberdade como vontade. E era um ramo terrorista do movimento populista russo, responsável pelo assassinato do czar Alexandre II. Então diz ela, como pode uma pessoa como o meu marido, filho de membros dessa sociedade secreta contra o czar, como pode ter acontecido ele se encontrar arrolado justamente no Exército Branco e não no Exército Vermelho? Meu marido sempre achou que esse tinha sido um erro fatal em sua vida. De minha parte, acrescento que um erro fatal não foi só dele, tão jovem na época, mas também de muitas outras pessoas de idade mais madura.
ele via no voluntariado a salvação da Rússia e a verdade da Rússia também. E a partir do momento em que abandonou essa crença, abandonou-a definitivamente, porém, e nunca mais a retomou. Depois do começo da Revolução, até 1922, eu vivi em Moscou. Em 1922, parti para o estrangeiro, passei por Berlim e passei um tempo em Praga, onde eu deveria unir-me a meu marido, que viera de Constantinopla. Em Praga, ele ingressou na universidade para concluir seus estudos histórico-filológicos. E eu fiquei no estrangeiro durante 17 anos. 3 anos e meio na Tchecoslováquia e 14 anos na França. Não tomei parte na vida política da imigração. A minha vida foi toda absorvida pela família e pelo trabalho literário. Colaborei com 2 revistas, uma chamada Liberdade Russa e outra Escritos Contemporâneos, e durante algum tempo com o jornal As Últimas Notícias. Eu fui felicitada pelo jornal Eurásia por ter saudado calorosamente Mayakovsky em suas páginas. De uma maneira geral, na imigração, eu era considerada uma isolada, um lobo branco. Na primavera de 1937, eu adquiri a cidadania soviética e em 1939 voltei para lá com meu filho Mur, de 14 anos. O marido e a filha Alia já a haviam precedido, voltando à União Soviética. Assim termina essa pequena autobiografia que foi publicada depois de sua volta à Rússia e foi organizada por Elsa Triolet, que é uma imigrada francesa que publicou essa entrevista em Paris pela Gallimard em 1968. Agora nós vamos ver os acontecimentos da vida de Marina, tanto na imigração quanto na União Soviética, no próximo encontro.